Qual é a diferença entre ministério e chamado e propósito? Ministério é a forma através da qual você vai cumprir o seu chamado. E o propósito é você realizar esse chamado que Deus está te dando. A palavra grega para ministério é diaconia. Isso fala do serviço que nós devemos prestar ao Senhor. Diaconia é servir. Os diáconos, eles serviam. E ministério deriva dessa mesma palavra. Ministério é serviço. Muito diferente do que muitas pessoas acreditam hoje, que servir na obra, fazer parte de algum ministério, é ocupar uma posição importante diante das outras pessoas, ou até mesmo ocupar algo importante ou mais importante do que outras pessoas, ou seja, é você se colocar numa categoria acima, ou seja, um cristão de primeira classe. Não. Servir, ministério, é você se colocar como servo. O Senhor Jesus falou, aquele que quiser ser o maior, antes precisa servir a todos. E ser chamado por Deus para um ministério é você estar disposto a servir. Mas pastor, eu sou um apóstolo, eu sou um pastor, um evangelista, as pessoas têm que me servir. Não, você precisa saber que quando você é chamado por Deus, é você quem está na posição de servo. É você quem veio para servir. Jesus mesmo falou, eu sou sim Senhor de vocês. Eu sou sim Deus de vocês. Mas mesmo assim eu vim aqui para servir, para dar exemplo para todos vocês. Então, irmãos, ser chamado para o ministério é ser alguém que está disposto a servir. Ser chamado por Deus é receber de Deus um talento também. É receber um dom de Deus, uma habilidade, e Deus espera que você use essa habilidade para o seu benefício próprio? Não. Deus espera que você use essa habilidade, esse dom, esse talento que Ele te deu para o avanço do reino. A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 1. Disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. O Senhor estava falando para Moisés aqui que ele tinha dado para Bezalel, filho de Uri e filho de Ur, da tribo de Judá, dons, talentos, habilidades para que ele pudesse cumprir um propósito e um ministério. Qual que era o propósito dele? Desenhar trabalhos em ouro, em prata e bronze, executar, talhar, esculpir pedras, entalhar madeira, executar todo tipo de trabalho artesanal. Isso era para que ele fizesse algo físico, algo que iria permitir com que ele criasse tudo o que seria utilizado ali no tabernáculo. Mas no nosso caso hoje, ser chamado significa receber um presente de Deus para que nós venhamos realizar uma obra que Deus está construindo aqui nesse tempo, que é a edificação da igreja. Nós lemos lá em Efésios 4, lá no início, que Deus está edificando algo em Cristo Jesus. Então, ser chamado vai estar sempre relacionado a um dom especial que Deus já te deu. Então, se você é chamado, por exemplo, para evangelizar, você vai ter o dom de amar as pessoas. Se você é chamado para pregar, você vai ter o dom da palavra, o dom da eloquência, o dom de se comunicar bem. Você vai ter o dom de falar a palavra de Deus de uma forma poderosa. E ser chamado por Deus, então, significa que você recebeu também um cargo, uma responsabilidade, uma posição, uma tarefa ou uma função. E isso é um privilégio.
Toda pessoa que é chamada por Deus precisa antes fazer algo. Presta atenção nisso daqui agora. Se você é chamado, antes de você conseguir cumprir o seu chamado, você precisa ser preparado. Mas, pastor, a Bíblia está dizendo ali que Deus deu para Bezalel toda a habilidade, toda a sabedoria para ele talhar ouro, prata, esculpir pedras. Será, queridos, que você acredita mesmo que o Bezalel aqui, um dia ele foi dormir, não sabendo fazer nada disso. E no outro dia ele acordou inspirado, cheio de habilidades ali para talhar, para trabalhar com ouro, com pedras. Você acredita que é assim que acontece? Não é assim que acontece. Então, quando você é chamado por Deus para pregar a palavra, para adorar a Ele, você recebe o dom, um talento, mas você vai precisar desenvolver, ou seja, se preparar. Então, todo aquele que é chamado, ele precisa ser antes preparado, treinado. Ou seja, você vai se capacitar para exercer o seu chamado e o seu ministério. Tem muitas pessoas que acreditam que não, se Deus me chamou, Ele vai me dar a habilidade. Eu vou dormir e Deus vai me dar essa habilidade durante o meu sono e eu vou acordar sabendo fazer tudo aquilo que Ele está me chamando para fazer. Ou seja, você vai dormir, não sabe elaborar um sermão, não sabe fazer uma interpretação bíblica, não sabe fazer a exegese do texto, não sabe construir um esboço, mas amanhã você vai acordar sabendo tudo isso. Não é assim que Deus trabalha, tá? Você vai precisar se preparar. Você vai precisar estudar, você vai precisar fazer um seminário teológico, você vai precisar se cadastrar aqui na Escola de Sabedoria Bíblica e estudar lá todos os cursos que tem lá, assistir todas as aulas, para você se preparar, para você treinar o cumprimento do seu chamado. Então, o que você, depois de ser preparado, vai fazer? Vai começar a executar o seu chamado. Depois de você ser preparado, você vai treinar. E quando você está treinando, você não está na sua plena capacidade. Ou seja, o seu início ele vai ser ruim. O seu início vai ser muito ruim. Você não vai ter os frutos, você não vai ter o resultado que você espera. Por quê? Porque você está treinando. Enquanto você está treinando, acontece também uma outra coisa com as pessoas que são chamadas por Deus. Elas são testadas. Ou seja, a terceira etapa do seu chamado é o teste. Primeiro você é chamado. E aí começam as etapas. Você é preparado. Você precisa se preparar. Depois você vai começar a treinar. Depois que você já está treinando, vai começar os testes da parte de Deus. A terceira fase aqui, ó, são os testes de Deus. Onde você vai ter que persistir diante das dificuldades, onde você não vai poder parar porque as pessoas não estão valorizando o seu chamado, onde você não vai desistir porque muitas vezes não vai dar certo, onde você não vai poder abrir mão do seu chamado por estar fazendo anos e ainda não viu o resultado disso, é o teste. Esse é o teste que você vai ter que passar para que você possa cumprir o seu chamado da parte de Deus. Então, queridos, depois disso, depois de se preparar, de treinar, de passar nos testes, aí sim você vai estar de verdade vivendo o seu chamado. Então, ser separado significa ser santo. E o processo de santificação na vida do crente, na vida do cristão, costuma ser um processo doloroso. Vai demandar de você tempo. Vai demandar de você investimento de tempo, de recursos financeiros, vai demandar de você investimento de energia, vai demandar de você investimento de atenção naquilo. Independente de qual seja a área que você foi chamado, se você não investe tempo, dinheiro e atenção, você não está valorizando o seu chamado. Em qualquer área que nós somos chamados, nós sempre vamos precisar fazer investimentos em tempo, investimento financeiro
e a nossa atenção, ou seja, a nossa energia. Se nós não investimos nada disso no nosso chamado, é porque nós não fomos chamados. Ou pelo menos não valorizamos o nosso chamado. Moisés, queridos, ele passou 40 anos vivendo no deserto, até que ele fosse chamado por Deus, onde ele passou mais 40 anos guiando o povo no deserto, até que ele morreu. José, como a gente já falou aqui, alguns exemplos, né, de homens chamados por Deus, também foi chamado para ser governo sobre tanto o seu povo quanto o povo dos egípcios. José foi chamado, mas ele foi chamado enquanto ele ainda era jovem e ele precisou passar anos de preparação, anos de capacitação, anos de testes, anos de treinamento a serviço de outros, até que ele foi colocado como cabeça. Olha o exemplo de Davi. Foi ungido rei sobre Israel ainda também um menino, um jovem. Mas ele só foi assumir o reino anos depois, quando já era adulto. Então, se preparar para cumprir o chamado de Deus pode custar tudo para você. Tudo aquilo que você considera valioso. Se você quiser cumprir e viver o chamado de Deus na sua vida, você precisa estar disposto a passar por todas essas etapas aqui, todas essas fases. A capacitação vai levar tempo, ela vai te custar tempo, recursos. Você vai ter que deixar para trás pessoas que não contribuem com o seu propósito. Você vai deixar coisas para trás, você vai deixar lugares para trás, lazer, sono, muitas coisas você vai ter que abrir mão para você cumprir o seu chamado. O seu chamado ele vai exigir de você a sua total atenção. Vou repetir. O seu chamado vai exigir de você a sua total atenção. Mas se realmente foi Deus quem te chamou, te separou, te capacitou, não existe nada, nem ninguém, além de você mesmo, que vai poder paralisar a sua chamada e o seu ministério.